Então, aqui eu não sei até que ponto tu estudou a igreja anglicana, né? Mas aqui na fundação dela, o rei Henrique VIII, ele meio que criou a igreja anglicana só para que ele pudesse se separar da antiga esposa e casar com a nova esposa dele. Foi basicamente para isso. Aí ele meio que oficializou a igreja anglicana como a principal igreja da Inglaterra. Só que dali para frente começou a ter um monte de conflito religioso, porque cada rei que entrava meio que puxava para uma religião diferente, como era numa época em que estava acontecendo a reforma religiosa, que a gente estudou, igreja luterana, calvinista, anglicana, tinha uma variada, um monte de possibilidade diferente aqui de igrejas. Então, por exemplo, aqui, quando entrou o rei Eduardo VI, ele tentou implementar o calvinismo. Aí sempre que um rei implementava uma religião, ou ele sempre que ele só fosse de uma religião diferente, meio que começava uma perseguição às outras igrejas. Então, por exemplo, aqui o cara começou a querer implantar o calvinismo na Inglaterra. Começa a perseguir todas as outras igrejas que não são calvinistas. Por exemplo, os anglicanos eram perseguidos aqui, os luteranos eram perseguidos aqui, os católicos eram perseguidos aqui. Depois, Maria Tudor, ela vai tentar voltar a Inglaterra ao catolicismo. Aí começou a ter bastante problema. Por quê? É, já tinha rolado todo o processo de reforma religiosa, então meio que ainda tinha bastante gente meio puto da cara com a Igreja Católica. E aí chega uma rainha que quer voltar ao catolicismo da Inglaterra. E o que ela faz? Ela começa a perseguir todo mundo que não é católico. Todo mundo que é anglicano, por exemplo, era perseguido, calvinista, enfim. Sempre que o rei mudava, ele tentava puxar para o lado da religião dele. Então a Inglaterra passou por um tempo aí de instabilidade religiosa. Teve bastante conflito religioso. Isso só vai acabar mesmo lá no final da Revolução Inglesa, na Revolução Gloriosa, quando um cara chamado Guilherme de Orange assume o poder e aí ele assina uma lei que declara liberdade religiosa. E aí começa um período de estabilidade religiosa na Inglaterra.